noite. Boa noite, para a câmera também. Estamos iniciando aqui o nosso debate de hoje, com o tema da afroperspectividade por uma filosofia que descoloniza. Tá bom o som aí? Tá. Eu queria aqui apresentar para vocês o professor Renato Nogueira, professor de filosofia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Renato fala sobre, vai falar aqui com a gente sobre a possibilidade de um trabalho em filosofia chamado afroperspectividade, que busca formular conceitos recorrendo às tradições indígena, africana e afro-brasileira, recorrendo a figuras como a Mãe de Santo e a conceitos como o de drible. O tripé referencial desta empreitada, entre outros, Mendes Dias Nascimento, Vivício de Castro, Molefe Assante. Transita também no nomandismo dos pensamentos de Deleuze, no conceito de epistemicídio de Sueli Carneiro, entre as filosofias africanas e sobre como a filosofia pode produzir a descolonização do pensamento. Renato ainda faz um balanço da aplicação da Lei 10.639, que prevê o ensino das culturas e histórias indígenas, africanas, afro-brasileiras em nossas escolas. Trouxe aqui o livro dele para nos apresentar hoje. Bom, Renato é pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, LEAFRO, do Laboratório Praxis Filosófica de Análise e Produção de Recursos Didáticos e Paradidáticos para o Ensino de Filosofia, Praxis Filosófica, o nome. Coordena o grupo de pesquisas Afroperspectivas, Saberes e Intersecções, Afrozinho. Há um pensamento negro e crítico ganhando espaço nas universidades brasileiras. Renato Nogueira é um destes pensadores que ampliam estas potências, neste caso no campo filosófico. Este tipo de abertura nos permite deslocamentos e abordagens outras, contribuindo filosoficamente para a reflexão das questões raciais, mas também as de gêneros, de territórios e outros temas, que nos permite um alargamento da ideia não só de filosofia, mas do próprio regime de produção de conhecimento nas universidades públicas brasileiras. Então, o Filopol, Núcleo de Filosofia e Política, e outros coletivos e pessoas aqui da universidade têm prazer em receber o professor Renato. Seja bem-vindo. Boa noite a todas, todos. Agradeço o convite. Vou fazer uma apresentação em torno da provocação que me foi feita, né? Professor Edson, agradeço o convite. Professor Kleber também. Saúdo a todos e todos os estudantes da casa também e colegas docentes que também estão aqui. Com a proposta de apresentação, vou começar com uma provocação de uma autora que é muito importante, uma filósofa que está introduzindo traduzida agora, que é a Angela Davis, que ela vai dizer que existe na criança uma potência diferenciada contra a submissão. Ou seja, tem uma pista na Angela Davis para pensar a infância como esse lugar que talvez seja um território possível de possibilidade para filosofar, território de indignação. Isso é bem interessante. Aí o que eu vou fazer como trajetória? A minha proposta é falar essa afroperspectividade, como foi dito, e pensar nessa afroperspectividade. Eu vou trazer algumas questões que eu tenho chamado do tabu da filosofia. Ou seja, qual é o maior tabu da filosofia? É, historicamente, o nascimento, ou o seu nascimento. A questão que me interessa é a filosofia, uma área que nas humanidades, assim como tantas outras, não tem resposta consensual. Não existe um consenso. A filosofia, em certa medida, ela tem caráter polissêmico na sua metodologia, nos seus recortes teóricos. Só que tem uma coisa que nos manuais de história da filosofia se mantém, que é o seu nascimento grego. E como ela não tem essa resposta consensual, por que razão esse fundamentalismo? Então eu tenho que enfrentar
do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista político, o que eu estou chamando aqui de um fundamentalismo eurocêntrico. E esse fundamentalismo, ele é responsável por essas... Tá bem, passou... Foi o mapa agora? Não foi o mapa, não? Então, só para acertar, eu já estou aqui acompanhando o meu, para poder ficar direitinho. Então, eu vou pensar 3 hipóteses em torno desse fundamentalismo para falar justamente do nascimento da filosofia, para a gente tabular essa questão que nos interessa. Eu vou trazer um quadro de problemas que tem relação direta justamente com uma necessidade de enfrentar a história, ou essa versão, ou esse sotaque da história da filosofia. Tá? Então, como é que isso, o que está em jogo ali? Para enriquecer o debate, eu vou falar de 3 possibilidades de nós pensarmos o nascimento da filosofia. Uma possibilidade, começo pela última, que é universal. Uma possibilidade, que é a filosofia nasceu africana, ela nasce africana. Teófilo Benga vai falar sobre isso, porque em 2780 nós temos registros que Imhotep vai fazer algumas análises de caráter filosófico, e mais adiante nós temos textos de Ptah-hotep, Amenhotep, Kenenhat, que são textos de filosofia, porque trazem uma palavra em egípcio antigo, que é Heket. E Heket, R-E-K-A-H-E-T, quer dizer, nas traduções dos egiptólogos africanos, justamente filosofia, um saber em que a destreza nunca se torna perfeita. Só que esse material é pouco conhecido, ele circula com baixa intensidade nos circuitos acadêmicos. Ou seja, meu livro, Ensino de Filosofia, ele foi o primeiro livro na área que fala da Lei 10.639 em ensino de filosofia, e reportando a isso. E outros materiais, como o do Eduardo Oliveira também, do Anderson Flor Nascimento, mas são poucos materiais trazendo essa discussão. Tem uma das hipóteses mais correntes que os cursos de graduação trabalham, que é a hipótese de que a filosofia nasceu grega. Ela teria nascido grega, e por nascer grega, foi uma invenção desse povo. Existem algumas formulações que são bem interessantes para a gente pensar isso. São formulações que vão dizer, ou seja, a gente vê textos da Eugênio Mosé, Mariana Chauí, que vão reafirmar essa tese, ou seja, a filosofia é uma invenção de ordem grega. Ela diferiria da música, da religião, que não tem inventores, que todos os povos têm musicalidade, todos os povos têm religiosidade, todos os povos moravam em casa na antiguidade, ou seja, tinha uma performance de arquitetura, mas porque só a filosofia tinha que ser uma invenção que só um povo fez. Por que razão? O que está em jogo uma das análises, é justamente a colonialidade do saber. Ou seja, tem um sistema mundo que foi produzido a partir de um repertório de algumas civilizações euroasiáticas, e esse repertório foi produzido porque as civilizações, elas têm como elemento na sua constituição uma xenofobia, um olhar para o estrangeiro, um olhar para o outro território como alguma coisa a ser ocupada. E nesse sentido, a injustiça social e política, ela vem a par com a injustiça cognitiva. Ou seja, em certa medida, nesse sentido, a gente pode pensar o Cheikh Anta Diop, que é um grande pensador físico, historiador, antropólogo senegalês, que vai dizer que na sua formulação sobre os berços civilizatórios, algumas civilizações elas se organizaram necessariamente em torno de um patriarcado, exércitos permanentes e estabelecimento de muralhas. E outras civilizações, sem o romantismo, se organizavam não por não terem conflitos, de outra maneira, de modo matrifocal e de modo xenófobo. A gente percebe isso no Gigeli. O Gigeli, o Soti Coiatê, ele comenta isso continuamente. As grandes famílias de Gigeli, os Jabaté e os Coiatê, vão dizer o seguinte: qual era o exercício fundamental no Império do Mali, no Império Songhai, no Reino Oló?
era receber o estrangeiro para poder aprender com esse estrangeiro. Isso era fundamental. Isso existiu em muitas civilizações e está documentado nas bibliotecas de Tombuctu. Vamos adiante. Então, dito isso, uma questão que vai ser importante é, como eu falei, tem autores como Cheikh Anta Diop, Nunes Carreira, que é um português, o Olé Cassante, o Teófilo Obenga, e tem um livro muito interessante em que ele fala de 2780 antes da Era Comum até 330 antes da Era Comum, de produções filosóficas, nomes de vários pensadores, várias filósofas e filósofos desse período, mas é um material que circula com baixa intensidade, como eu tinha dito antes. E um autor que ajuda a pensar isso também é o Carlos Moore. Por que o Carlos Moore? O Carlos Moore vai trazer uma questão-chave que é entender como é que o racismo é constitutivo, como o racismo, essa dimensão do racismo, que é política, ela também transborda para a área da produção de conhecimento. O que eu estou dizendo com a produção de conhecimento? Tem uma dimensão do racismo que ela é chave para a gente entender essa arena da disputa pela presente na maneira como as relações sociais se processam. As geopolíticas do poder não são percebidas no discurso. A gente faz uma leitura que é de ordem egopolítica. É o que o Maldonado Torres vai dizer. A gente, de alguma forma, o Grossfogel vai dizer. A gente acredita que o sujeito ele está descolado, dissociado de elementos raciais, étnico-raciais, de gênero, sexualidade, localização espacial. Exemplifico. Se nós fôssemos para uma palestra sobre gastronomia, isso é óbvio, e nós víssemos um homem branco com sotaque francês falando de comida, nós teríamos uma recepção diferente de uma mulher negra com sotaque nordestino de Sergipe. Por que razão? A gente não enxerga só o conteúdo discursivo, a gente enxerga uma performance. Nesse sentido, há uma vantagem simbólica, de capital simbólico e fenotípico, para um homem branco com sotaque francês falando de gastronomia. Ele vai ser interpretado como chefe, interpelado como chefe. Essa mulher negra provavelmente vai ser mais vezes interpelada como cozinheira, não pela ordem do seu discurso, mas pela ordem das relações de poder e das relações de colonialidade do saber. É nesse sentido que a filosofia foi recusada às autorias filosóficas africanas, indígenas, maias, astecas, foram recusadas historicamente. Porque não se enxergou, porque isso tinha relação direta com o projeto de zoomorfização sistemática dos povos africanos. E para que isso desse certo, era necessário que não se pudesse afirmar que existia uma produção de alto grau de sofisticação de racionalidade, que era a filosofia. Dito isso, uma das objeções mais frequentes é perguntar: por que não chamar de pensamento aquilo que povos indígenas faziam ou fazem, aquilo que alguns africanos faziam ou fazem? Por que chamar de filosofia? Dito por alguns que essa palavra seria uma palavra grega. Obviamente, se nós pensarmos o material do Diop, do Obenga, do Achante, Nunes Carreira, que eu só cito esses aqui agora, eles vão dizer: não, tem uma produção filosófica assim, tem nome para filosofia, outras civilizações também. Eu desfilo essas possibilidades. Primeiro, é necessário enfrentar esse fundamentalismo eurocêntrico. Primeira questão. Segundo, é necessário entender que na história da filosofia, Alemanha no século XIX, o modelo antigo da história foi substituído por um modelo ariano da história. E esse modelo foi responsável por invisibilizar e reformar uma leitura seletiva, distanciando a produção filosófica grega de uma produção religiosa. Ou seja, houve uma laicização sistemática do pensamento filosófico europeu ocidental. Isso é uma chave de leitura para inviabilizar as produções filosóficas que tenham relação com o pensamento religioso. Isso é um elemento. Outro elemento é justamente
que o projeto colonial não podia abrir mão de recusar a legitimidade dessa produção filosófica. Não tinha como abrir mão disso. Isso fazia parte justamente de uma essência estruturante das relações raciais. Ou seja, é necessário, fundamentalmente, na disputa territorial, a transformação de alguns humanos em corpos máquina, corpos mercadoria, corpos moeda. E para que isso ocorresse, era necessário destituir essas populações de uma arena que fosse de ordem filosófica, visto que a filosofia tem um status simbólico no campo das humanidades de um saber de alta sofisticação. Tem uma questão adiante que é interessante, que são os textos, ou seja, aí falando da Grécia, né, o argumento endógeno. Pitágoras, para a maioria das historiadores da filosofia, é o primeiro pensador, Pitágoras de Samos, a usar o termo filosofia, que ele usou depois de passar mais de uma década nas Per-Anki. O que são as Per-Anki? As Per-Anki são as casas de estudos da vida no Egito Antigo, no Kemet. Nessas casas se formavam escribas, médicos, altos funcionários do Egito Antigo, filósofos. E o Pitágoras, quando retorna nesse período, ele vai usar o termo filosofia. Isso aparece num texto, num comentário de Heráclito de Pôntico. Quem foi Heráclito de Pôntico? Os platônicos sabem bem. Um dos diletos discípulos de Platão. Aquele que seguiu de Platão. Fala assim, Pitágoras trouxe o termo filosofia quando voltou do Egito. Isso é um texto, um trecho que é pouquíssimo mencionado. Por exemplo, Laércio também fala a mesma coisa. Só que esse material é pouco comentado. Isso é como se fosse uma questão menor, que não tivesse importância. Mas Pitágoras usa o termo depois de voltar para o Egito. Com isso, eu não estou a dizer que a filosofia é uma cópia da filosofia egípcia, quemética. Eu estou a dizer que há uma influência notória, fundamental, e que ela não foi comentada, não foi trabalhada. E essa influência, ela aparece em todos os materiais, todos os comentários sobre. O próprio Platão é um autor que nós percebemos influência egípcia. Não vou comentar muito longamente isso. Vou trazer aqui o Ptahhotep, só para comentar um trecho do Ptahhotep. Ptahhotep era um vizir, um alto funcionário responsável pelo armazenamento de cereais no Egito, por volta do período do faraó da quinta dinastia, era o Izese, e ele viveu lá por volta dos anos 2000, alguma coisa antes da Era Comum, antes de Cristo. E ele escreveu ensinamentos que ele deixou para o seu filho, tal como Aristóteles faz na Ética Nicômaco, tão propalada, tão lida nos cursos de graduação. Escreveu para o seu filho, como o Aristóteles, que era filho pai do Nicômaco, nome do próprio pai, que era médico, Nicômaco, pai de Aristóteles, e ele destinou o que para ele? Era uma inscrição quemética, ou seja, Sócrates está falando alguma coisa que estava em ensino Kemet, porque o Kemet era um espaço de alta influência naquele momento. O Kemet era um grande território de produção de conhecimento na antiguidade. Dos anos 3000 antes da Era Comum, anos 2000, anos 1000, até as invasões persas, invasões que vão modificando o cenário, invasão romana, isso vai mudando o cenário do Egito. O que está em jogo ali? Essa arte é uma arte que nenhum artista chega à sua destreza perfeita. É uma arte que ela está sempre por fazer. Ou seja, filosofar é um exercício que nós problematizamos, mas as respostas, os argumentos podem sempre ser melhorados. Então isso é bem interessante, que é um texto. Então eu diria o seguinte: nós podemos considerar que o problema da origem da filosofia é, em certa medida, um falso problema.
Porque a filosofia, tal como a arquitetura, tal como a religião, nasce com o humano, do coração das primeiras mulheres, das primeiras crianças, e depois dos primeiros homens, né? Primeiro das mulheres e crianças. Mas, ainda que seja um falso problema, a questão é que os textos mais antigos que falam de filosofia, que nós temos notícia, até que isso se apareça outro texto mais antigo, eles são produzidos em território africano. Com isso, não estou preocupado só qual é a origem, eu estou preocupado com um certo problema, uma certa miopia, ou uma certa falta de capacidade de enfrentamento ou de espírito filosófico, que é enfrentar as nossas crenças e abandoná-las diante de argumentos mais interessantes, ou mais notáveis. O papel de uma filósofa, um filósofo, é não ficar preso a uma igreja ou um conjunto de argumentos ou dogmas só porque acreditou naquilo a vida inteira, mas é se desfazer dos seus argumentos caso algum apareça com muito mais contundência e notabilidade. E nesse sentido, a leitura dos textos de Luiz Carreira, Lê Ptah Hotep, Lê Amenhotep, Lê Teófilo Benga, nos mostram outras possibilidades. E nesse sentido, não digo que nós tenhamos que abandonar o que nós gostamos, mas que quando eu comento aqui, os nossos colegas da área possam ler esse material, se debruçar sobre isso, até para discordar. Ah, não concordo com isso não, mas está estudando para não concordar com isso, não tem problema concordar, é para concordar, mas pode revisitar o seu pensamento. Ali são fotos egípcias, todo mundo já sabe, não vou entrar nessa questão historiográfica, né? Que o Egito é um território negro, isso aparece. Eu deixo aqui material sobre isso para vocês. A pessoa da história conhece esse material, está bem explícito, está bem conhecido, bem catalogado, né? Até programas televisivos de domingo falam sobre isso hoje, às vezes não com toda a profundidade que um programa às vezes não permite, né? Porque não é uma tese, uma apresentação de uma dissertação, mas está ali dito e colocado. Sociedades negras eram todas essas sociedades que estavam ali produzindo. A Nubia, o Kush, o Kemet, só para situar um pouquinho. O que nós precisamos fazer? É justamente, de alguma forma, romper com essa helenofilia que o Vernon dizia que os gregos tudo inventaram. E um povo inventou tudo, e um povo tem repertório suficiente para dar conta de resolver todos os dilemas da humanidade. É necessário uma certa humildade do Ptah Hotep, que Sócrates herdou, essa humildade de eu tenho limites, a razão tem limites. O próprio Kant, que não conheceu o William Amo, que era um filósofo ganense, que morou na Alemanha, morou no período moderno na Alemanha, trabalhou numa universidade, mas é pouco mencionado. Um filósofo africano que morava na Alemanha, dava aula numa universidade. Eu acho que era difícil não ser notado naquele momento, do século XVIII, mas ele é pouco comentado, né? Eu até escrevi sobre ele algumas coisas, então acho que vale a pena com esse material. Está ali, escrevia, produzia, era ganense, morava na Alemanha, falava alemão, até como todos os africanos, né, por conta da colonização, sempre foram povos dados a serem poliglotas, né? É uma característica do solo africano, né, ser poliglota. Então, o que é importante? Criticar essa ideia de que há um essencialismo, porque haveria isso, essa frase que eu coloco ali, de Nandi, ou seja, o único passado legítimo ser helênico, não tem outros passados possíveis, é abandonar um pouco isso. Dito isso, a filosofia agiu durante muito tempo como se o lugar geopolítico e as ideias referentes ao espaço não passassem de características contingentes do raciocínio filosófico. Então essa é uma fala do Maldonado Torres, que é um autor inspirado pelo Francis Fanon, martinicano, em que ele vai dizer o seguinte, ele está escrevendo as meditações fanonianas, porque Fanon é um grande pensador que é um divisor de águas para várias leituras pós-coloniais e decoloniais.
Porque o Fanon ele vai no Pele Negra, Máscaras Brancas, e nos Condenados da Terra, ele vai atingir a jugular do problema colonial. E para entender as relações de poder e as relações da produção de conhecimento. Tem uma dimensão que é importante, é da ordem da produção de conhecimento. Vou dar exemplos banais mais uma vez, simples. Como eu falei da cozinheira, do chefe de cozinha, você tem territórios como o futebol. O território, até fiz um texto do futebol, né? eu tenho estudo sobre futebol nos últimos anos também. Escrevo sobre samba, futebol, capoeira, macumba, candomblé. É o que me interessa muito, né, para filosofar. Jongo, são os territórios que me interessam. Roda, ciranda, isso que me interessa. Óbvio que o Heidegger fez filosofia a partir do seu repertório, das sereias germânicas, mas eu vou fazer parte de outros repertórios. Óbvio que o Adorno, o Theodor Adorno, escreveu a Dialética, o Esclarecimento, ele recorre a Ulisses para falar de uma aventura do Ocidente. Eu recorro ao Orunmilá, outro personagem, do Urubá, que me interessa mais o Orunmilá, porque o Orunmilá me diz outras coisas que o Ulisses não pode dizer. Não por ser melhor ou pior, mas porque o meu interesse é outro. Eu estou preocupado com outra questão. Então não seria possível. Então, em que medida a gente deixa de fazer isso muitas vezes? E aí deixa de filosofar, talvez, com as possibilidades e ferramentas que nós temos. Né? Então, nesse sentido, só para comentar o futebol, falando da produção de conhecimento, o Brasil produz muitos jogadores, tem muito jogador negro brasileiro, muitos de sucesso, ganharam melhores do mundo, vários. A gente ficaria aqui citando longamente. Mas técnicos negros são menos. Até as seleções africanas de futebol tem técnicos europeus, brancos. Porque o lugar do técnico é um lugar de formulação. E tem uma hierarquia da produção de conhecimento. Isso o Fanon percebeu no espaço acadêmico. Ele percebeu isso na maneira que teve a tese dele reprovada do doutorado. Né? E aí depois da tese reprovada, a tese acabou sendo um sucesso mais tarde, e é um sucesso até hoje, que é um divisor de águas. Eu dou cursos na universidade, que são cursos regulares, e algumas disciplinas são eletivas, que eu falo, ó, essa aqui é eletiva, só se inscreve quem quer, por favor. E tinham pessoas que gostavam até de mim, alguns estudantes. Eu dei um curso que foi lendo Bell Hooks e o Fanon, e algumas pessoas sofriam muito durante o curso, porque é um texto que ele mexe com a gente, né? Mexe. E tinha gente que queria trancar o curso, eu não tinha como trancar mais, tinha acabado pelo trancamento. Eu falei, ó, sinto muito ter que fazer até o fim esse curso. Porque ler Bell Hooks e ler o Fanon foi alguma coisa que mexeu muito com a turma, que era diferente de ler o texto Nietzsche. Nietzsche era muito mais fácil ler Nietzsche, apesar de filosofar a martelada, do que ler Fanon, que falava de uma condenação da terra, que falava das peles com as máscaras. Então, nesse sentido, ele está reportando uma produção de conhecimento que é importante pensar. Trago aqui um autor francês, agora, só para trazer um pouquinho outras visões também. O Berradot, que é um historiador e filósofo, ele vai dar uma pista de que é depois do Renascimento que há uma laicização da filosofia. Porque filosofia era um exercício existencial, um modo de vida. Ele tem um texto, tem vários trabalhos falando sobre isso, que a filosofia, na época helenística e romana, era um exercício de enfrentamento de si, um exercício de autocompreensão e de produção do próprio sujeito implicado naquela relação do pensamento. Isso era feito entre povos indígenas, isso era feito aqui na América, era feito na África, era feito na Ásia, na Oceania. O mundo inteiro tinha pessoas registrando de várias maneiras a relação do pensamento com o seu próprio orgulho, a relação do pensamento com o estar de bem consigo, como aprender a não estar de mal consigo, como aprender a estar inteiramente nas suas proposições, a ter uma performance coerente com a sua forma de realidade, de realizar o mundo. Está produzindo isso, coagido. E a gente vê isso já colocado aí no Berradot. Só um outro argumento
para colocar isso. Outro pensador interessante é o Amenhotep. Eu tenho escrito até sobre o Amenhotep mais comentários até do que sobre o Ptah-hotep. Tem alguns textos meus, eu tive nos encontros de egiptologia, eu tenho um estudante que trabalha conosco, que está no doutorado, que está estudando egípcio, comecei a estudar egípcio com ele, hieroglifos e tal, língua quemética, mas não dá para fazer tudo. Eu falei, vai você me ensina, vai você nesse negócio. E tenho escrito sobre Amenhotep, que é um pensador que tem questões diversas sobre a água, a mudança das coisas, questões sobre o coração. Ele fala de um pensar que é do coração, isso é muito interessante. Quemética, o pensamento, ele não é da ordem de uma cabeça, é da ordem coronária. Então, pensar, o caráter e as emoções são todos sediados no coração. Ou seja, muito interessante isso, é um enunciado filosófico, quemético, antiquíssimo, que está dizendo que nós pensamos com os corações, com o coração e com as nossas vísceras. Tem ali um prenúncio de que a racionalidade não é da ordem, não é uma instância separada, dissociada das emoções humanas. Isso está escrito em Amenhotep. É bem interessante. Mas Amenhotep é um pensador que na filosofia antiga, nos cursos de antiga, provavelmente ele é pouco estudado. Não sei quem estudou Amenhotep no curso de antiga aqui em filosofia. Uma pessoa. Ninguém estudou. Isso eu acho que, veja só, eu acho que é interessante ler para enriquecer a leitura. Não só ler, eu acho que é fundamental ler Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, mas é interessante ler Amenhotep, que é um pensador de uma envergadura tremenda. Só citei dois aqui, e eu aqui não vou me aprofundar em um deles, né? Eu já fiz eventos, como já dou aula, que eu só trabalho Amenhotep. Não vai ser o caso aqui. Estou falando um panorama aqui com vocês, né? Panorama. Mas eu poderia hoje só falar de Amenhotep. Só ler os seus 30 capítulos sobre a serenidade, a ética da serenidade de Amenhotep. E eu já falei um pouco sobre isso, né? Ali adiante, que vocês encontram o texto, está no Museu Britânico, papiro 1074. Quem quiser lá confirmar, quiser ver, tem texto. Quando eu era estudante, eu tenho uma formação que não é só da universidade, né? Eu tenho uma formação que é do movimento social, movimento negro, uma formação familiar, né? Minha avó, mãe de santo, meu avô, digere, griot, tradicionalista, né? Então, essa minha formação também possibilitou das leituras de realidade, não só minha formação da acadêmica. Então, uma pergunta que me era feita é se não tem texto. Aí você vai no Museu Britânico, papiro 1074 é um texto, é só um dos textos. Está tudo ali. Os papiros do Museu de Paris, está todos os textos ali, textos. E os textos estão traduzidos. Então não tem uma dificuldade hoje, e tem texto em português também. Anos atrás, eu com o meu grupo de estudos, começamos a fazer traduções domésticas de algum material, mas já tem as traduções, estão todas por aí. O Emanuel Araújo traduziu muito bem, grande egiptólogo aí, grande linguista da área. A gente começou a ensaiar algumas traduções para poder trabalhar, poder lançar. Pegamos ali o texto em hieroglifo, olhando ali, trabalhando um pouquinho, mas já tem muito material disponível, né? Quem quiser começar, Museu Britânico, papiro 1074, não precisa ir lá, o mundo contemporâneo, só entrar na internet, é fácil acessar o material, tá? Eu queria ler 3 frases que eu acho que elas dão uma dimensão do texto do negócio aqui, fica meio... dão uma dimensão do negócio. Esse trecho da Viviane Bosé é bem interessante. Os gregos eram humanos a ponto de serem os mais humanos entre os povos antigos, dada a sofisticação de sua cultura intelectual e artística. Está escrito isso lá, está no texto. Ela escreveu isso. Eu faço todo respeito uma grande comentadora, pensadora, psicanalista, filósofa brasileira, como outros e tantas outras e outros, mas que eu percebo que
nós somos acometidos por esse fundamentalismo eurocêntrico, o qual tem sido motivo, quando eu falo sobre isso, eu sou bastante criticado nas redes sociais, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Para vocês verem, eu estudei filosofia alemã, né? Não que eu não estudasse filosofia africana, mas eu fiz doutorado há mais de uma década. Quando eu fiz doutorado, entrei no doutorado em 2001, não era possível ter uma orientação em filosofia africana. Não era possível isso, naquele momento. E o meu orientador falou sabiamente, ó, termina esse doutorado nisso aqui, depois você faz o que você quiser. Depois você pensa nessas outras coisas por aí. E eu vejo que esse fundamentalismo, ele hoje tem sido mais criticado, porque são os mais intelectuais que pensam sobre isso e que falam sobre isso. Mas há tempos atrás era quase inconcebível, 15 anos atrás, alguém dizer que a filosofia não era de origem grega. Era estranhíssimo, não é grego? Não, é grego. O nome é grego, tem que ser grego. Não pode não ser grego. Então, esses três textos, dá para ler ali um pouquinho? Né? Eles lançam um exemplo dessa situação. O Maldonado Torres é esse porto-riquenho que está a escrever meditações fanonianas. Ele é inspirado, né? Ele é um fanoniano que vai discutir essa cartografia da produção filosófica, preocupado com essa geopolítica, preocupado com uma cartografia imperial que vai falar de uma neutralidade. Ora, nas ciências sociais não se fala em neutralidade. Como falar disso na filosofia? Isso não quer dizer que os processos de subjetivação eles atrapalham o filosofar, mas tal como nos fala o Dimas Massolo, nós conhecemos racionalidades. Não tem a razão com R maiúsculo, existem racionalidades. O Massolo vai falar da polirracionalidade como uma característica fundamental para a gente fazer filosofia sem medo de encontrar respostas que não esperávamos, porque senão seremos monorracionais. A gente já vai fazer uma pergunta já sabendo qual a sua resposta. Nada mais anti-filosófico do que isso. Eu trago duas frases aqui, uma própria do Appiah, não sei se dá para ler, leio para vocês. Ele fala isso na casa de meu pai: a filosofia é o rótulo de maior status no humanismo ocidental. Pretender-se com o direito à filosofia é reivindicar o que é de mais importante, mais difícil e mais fundamental na tradição do Ocidente. E o Charles Mills, o intelectual afro-americano Charles Mills, vai dizer: a filosofia é a mais branca dentre todas as áreas do campo das humanidades. Então existiria uma peculiaridade na área de filosofia, uma peculiaridade, porque ela teria essas características. Disputar a filosofia seria uma disputa no suprassumo da produção do pensamento ocidental, do pensamento da humanidade, que está em jogo um pouco isso. O que eu estou propondo então aqui é outros mapas, Ali tem um trabalho que muito bem feito pela Gislene dos Santos, em que ela vai discutir essa produção do racialismo. O racialismo tem muito a ver com isso. O racialismo tem relação direta com esse lugar da zoomorfização, que vai dizer a produção filosófica que é da ordem do dia, que é da ordem da cabeça, ela não é alguma coisa de alguns povos. Alguns povos não filosofavam naturalmente, porque são povos da noite ou povos da tarde. Tem uma escala de humanidade. Essa escala de humanidade está inscrita em todo o racialismo, todo projeto racialista e todo projeto colonial. Ela é inseparável disso. Os próprios anéis olímpicos, eles têm muito a ver com isso, né? Com essa produção do mapa, essa cartografia que vai dizer
quem é quem, o que a cada cor cabe. O Aristóteles tem uns textos falando sobre isso, né? Alguns são mais fleumáticos, outros são mais assim ou mais assado, outros são mais corajosos. A gente é herdeiro disso. A gente se tornou herdeiro dessa cartografia colonial. Essa cartografia colonial que nos faz interpelar os corpos a partir de uma origem racial. Ou seja, há uma racialização contínua, constante. Se pensarmos em outros mapas, que o mapa ele pode ser modificado, quem tem que desconfigurar o mapa, porque não tem um para cima e para baixo, esse para cima e para baixo ele é uma outra coisa, e aí eu entro na afroperspectividade, feito esse preâmbulo. Vou falar rapidinho da afroperspectividade. Edson já comentou, ele falou, a Nogueira trabalha com isso, aquilo, outro, e meus referenciais, entre as minhas inspirações, eu coloquei a Angela Davis para abrir, mas Abdias Nascimento, uma grande, a gente faz o teste ali, a melanina se mantém, você consegue perceber qual era, se era negro ou branco, melanodérmico ou leucodérmico. Ele percebeu que os corpos modificados eram corpos melanodérmicos, não leucodérmicos, não eram nem europeus nem asiáticos. Ou seja, isso é um dado que é pouco mencionado por razões que eu imagino que todo mundo sabe, já ouviu falar pra caramba. Vou falar então aí dos pensadores. Um pensador interessante para falar de tempo é o Segun Gebadezin, que é um filósofo iorubá, nigeriano, que vai trabalhar o tempo, a cocô, de outra maneira. Se a temporalidade ocidental, óbvio que tem autores que destoam disso, ela faz que o tempo seja repartido em passado, presente e futuro, e o tempo aponta para o futuro, no seu fluxo, ele vai nos falar outra coisa: o tempo só pode apontar para o passado. Não é possível que a gente ande para o futuro, só no passado. Então vale muito a pena entender esse pensador, para que negócio é esse? Falando de tempo, numa versão que é pouco mencionada ou pouco frequentada nos nossos estudos. Vou comentar rapidamente a polirracionalidade, isso é bem interessante. Dimas Masolo é um filósofo ugandense, estudou na França, esteve na Bélgica há muito tempo, e ele trabalha com a ideia de plataformas de razão. Ou seja, eu posso fazer rodar alguma coisa em sistemas diferentes do computador. Eu posso ter um Macintosh, posso ter um programa do Windows, e roda de modo diferente. Então tem plataformas de racionalidade. Isso faz uma diferença da maneira como a gente pensa as coisas. Então, um dos problemas para o Masolo é que nós, muitas vezes, somos doutrinados à monorracionalidade, a ter uma única forma de lógica, logicidade, ou seja, do tempo, sobre o meio ambiente, sobre a natureza. Tem lógicas diferentes. E o Masolo